Conversa com meu povo. Peregrinação à Sé de Pedro. O apóstolo São Paulo experimentou o chamado e a consequente conversão como graça, a partir do caminho de Damasco. Na carta aos Gálatas, narrou seu percurso pessoal e as graças recebidas. Conta o apóstolo que 3 anos mais tarde, após a conversão, foi a Jerusalém para conhecer Cefas, Simão Pedro, e ficou com ele 15 dias. Alguns anos depois, voltou a Jerusalém, diz São Paulo, reconhecendo a graça que me foi dada. Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Depois, sabemos que Pedro e Paulo foram para Roma, onde derramaram o seu sangue por Cristo, um pela cruz e outro pela espada. E nos primórdios da igreja de Roma foram muitos os que fundaram a vida da igreja e a fecundaram para que o seu sangue se tornasse semente de cristãos. E Roma se transformou em lugar de peregrinação, com milhares e milhões de pessoas que acorrem àquela cidade para venerar a história e as relíquias de quem nos transmitiu a verdade do Evangelho. Roma, no dizer de Santo Inácio de Antioquia, é a igreja que preside a caridade. O bispo de Roma, sucessor de Pedro, é princípio de unidade para todo o orbe católico. Em comunhão efetiva e afetiva com ele, é que as diversas igrejas particulares, em cuja frente se encontra um legítimo sucessor dos apóstolos, um bispo, fazem presente a única Igreja de Jesus Cristo. Os bispos dos regionais Norte 2 e Norte 3 da CNBB, depois do período mais intenso da pandemia, dirigem-se a Roma nesta semana como peregrinos, romeiros, que desejam fortalecer sua fé. Uma peregrinação de 25 de junho a 1º de julho, vivendo a espiritualidade do ver a Pedro. Como peregrinos, compartilhamos com o povo de Deus as ansiedades, esperanças, dores e alegrias. E se os peregrinos buscam a graça e a reconciliação com Deus e os irmãos, desejando alimentar sua vida espiritual, para continuar a caminhada na fé, nós também, os bispos, olhamos para o futuro de nossas igrejas e desejamos retornar fortalecidos pela experiência dos dias vividos em Roma. Peregrinos bispos, nosso sustento vem especialmente da comunhão com Pedro, marcados pelo vigor e a sabedoria do Papa Francisco, de quem nos aproximaremos durante esta visita ad limina apostolorum, que quer dizer ao limiar, à soleira dos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo. A legislação da Igreja assim se expressa. O bispo diocesano está obrigado a apresentar de 5 em 5 anos um relatório ao Sumo Pontífice sobre o estado da diocese que lhe está confiada, segundo a forma e o tempo determinados pela Sé Apostólica. O bispo diocesano vá a Roma no ano em que está obrigado a apresentar o relatório ao Sumo Pontífice, se de outro modo não houver sido decidido pela Sé Apostólica, a fim de venerar os sepulcros dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e apresente-se ao Sumo Pontífice. De fato,
todos nós enviamos com antecedência os relatórios que dão conta da situação de cada arquidiocese, diocese ou prelazia, nos estados do Pará, Amapá, Tocantins e parte do Mato Grosso, possibilitando assim a conversa com o Papa e os diversos setores da Cúria Romana, que está a serviço das igrejas particulares do mundo inteiro. Durante a visita ad limina Apostolorum, os bispos peregrinos concelebrarão com o Santo Padre no Encontro Mundial das Famílias, na tarde do dia 25 de junho, e também na solenidade de São Pedro. Terão missas nas outras chamadas basílicas patriarcais, Santíssimo Salvador, em São João de Latrão, a Catedral do Papa. A missa será presidida por Dom Pedro Brito, arcebispo de Palmas, no Tocantins. Na Basílica de São Paulo, fora dos muros, a missa será presidida pelo arcebispo de Santarém, Dom Irineu Romã. E na Basílica de Santa Maria Maior, presidida pelo arcebispo de Belém, eu mesmo, Dom Alberto Taveira Correia. Teremos a oportunidade de dialogar com a Secretaria de Estado, os dicastérios para os bispos, para a evangelização, para a causa dos santos, para os institutos de vida consagrada e sociedades de vida apostólica, para o clero, para a comunicação, para o culto divino e disciplina dos sacramentos, para os leigos, vida e família, para a promoção do desenvolvimento humano integral. Além disso, visitaremos a Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores e a Secretaria-Geral para o Sínodo dos Bispos, o Departamento de Cultura e Educação Católica e a Pontifícia Comissão para a América Latina. Como todos podem ver, peregrinação e muito trabalho. Ao final, teremos um encontro com a direção do Pontifício Colégio Pio Brasileiro e faremos uma peregrinação a Assis. Queremos levar conosco, através da oração, todos os fiéis das nossas igrejas particulares, pedindo que rezem pelo Papa Francisco, pela sua saúde e também por nós bispos. Serão dias preciosos, como experiência de comunhão e participação. Rezaremos juntos e teremos presentes as intenções de todo o nosso povo. Todos podem acompanhar a programação de nossa visita a Roma pelas redes sociais, mandando seus recados, suas mensagens e suas orações nos endereços que são publicados no nosso jornal Voz de Nazaré. Acrescentamos ainda que durante os próximos dias acontecerá em Roma, com programação online estendida a todo o mundo, o Encontro Mundial das Famílias com o Papa, com o tema Amor Familiar, Vocação e Caminho de Santidade. A Pastoral Familiar de nossas igrejas particulares desenvolverá nos próximos dias atividades com possibilidade de participação de todo o povo de Deus. Cada paróquia está também programando suas atividades neste sentido. No caminho sinodal proposto pelo Papa Francisco, cada membro da igreja tem seu papel fundamental. As famílias, igreja doméstica, fazem parte deste encontro e deste caminho, oferecendo-se como espaços de comunhão, participação e missão, palavras-chave no processo sinodal da igreja em nossos dias. É necessário despertar as famílias, torná-las conscientes do que são para a igreja. E é importante que a igreja aprenda a aproveitar os dons que o Espírito concede às famílias, reconhecidas como protagonistas da evangelização. É que elas devem ser justamente igrejas domésticas e fermento evangelizador
da sociedade. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, do dia 23 de junho até o dia 5 de julho, os bispos todos estarão em Roma na visita que faremos ao Papa Francisco e aos departamentos de serviço do Vaticano. Eu quero contar com as orações de vocês. Nosso programa Conversa com Meu Povo tomará alguns temas selecionados de programas anteriores. Para a rádio, o programa Voz do Pastor será feito pelo Padre Wagner, pároco da Paróquia Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E assim nós continuamos a nossa caminhada, colocando-nos diante de Deus, também convidando o povo de Deus a participar de tudo aquilo que nós estaremos vivendo a partir desse dia 23 de junho, em Roma, junto do Papa, e contamos efetivamente com essas orações de todo o povo de Deus. Perguntas que as pessoas nos mandaram. Nayara Cristina Souza, de Belém. Dom Alberto, qual é a simbologia de Corpus Christi para a nossa igreja? Nayara, em primeiro lugar, não é uma simbologia. Em primeiro lugar, é uma realidade. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, pão e vinho que são consagrados e se tornam presença do próprio Jesus junto de nós, presença sacramental de Jesus no meio de nós. A procissão de Corpus Christi, que segue sempre a prévia celebração da Santa Missa, a procissão de Corpus Christi nasceu como um sinal externo da fé que nós temos na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Depois, cada povo, cada cultura, cada ambiente foi enriquecendo essa celebração com uma série de símbolos. Por exemplo, muitos lugares, como tantas paróquias aqui entre nós, ao fazer a procissão de Corpus Christi, então enfeitaram as ruas, fizeram tapetes bonitos, uma criatividade muito grande da parte das pessoas. Essa é uma forma bonita de manifestar o nosso carinho e de ver tantos jovens, crianças e adultos que, na sua criatividade, vão expressando através desses tapetes a devoção a Nosso Senhor sacramentado. Então nós temos a realidade e depois temos os símbolos que nos ajudam a nos aproximar desta mesma realidade. Lúcia Alves de Belém pergunta: Jesus fez milagres em sua infância ou somente na idade adulta? Veja só, existem alguns textos que são chamados evangelhos apócrifos, quer dizer, textos que não entraram na lista, no cânon dos livros da Sagrada Escritura, que falam de milagres feitos por Jesus durante a sua infância. Não existe nenhuma segurança a respeito disso. Agora digo a minha percepção. Eu acho que o grande milagre de Jesus durante a sua infância e a sua juventude é exatamente viver sem fazer coisas extraordinárias. O extraordinário foi viver ali em Nazaré com Maria e com José, aprendendo uma profissão, porque também ele era carpinteiro. Então, o extraordinário é o dia a dia vivido sem coisas extraordinárias. Penso que essa é a perspectiva que a gente deve enxergar na infância de Jesus. Pergunta de Elaine Vasconcelos. Dom Alberto, como surgiu a oração do Pai Nosso? Nós temos uma versão do Pai Nosso que está no Evangelho de São Mateus e outra que está no Evangelho de Lucas. O texto é mais breve do Evangelho de São Lucas.
depois o texto do Evangelho de São João tem aqueles 7 pedidos, a primeira parte é dirigida ao Pai e que diz respeito a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E depois, a segunda parte, que são pedidos que dizem respeito ao nosso dia a dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos como nós perdoamos, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Compõe-se assim a oração do Pai Nosso, aquela que Jesus nos ensinou. E os padres da igreja dizem uma coisa muito simpática: nossa oração, se for parecida com a oração do Pai Nosso, será uma oração cristã. Então, é o modelo de toda a oração. Jesus que ensinou, São Paulo diz que é o Espírito Santo que reza em nós quando nós dizemos Abá, Pai, quando nós rezamos ao Pai, é o Espírito Santo que está rezando em nós. Então, a oração do Pai Nosso surgiu ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta de Juarez Castro de Ananindeua, Dom Alberto: o senhor pode explicar a transfiguração do Senhor? Juarez, os apóstolos eram homens muito simples e eles ficavam escandalizados quando Jesus dava algum sinal falando da sua morte, porque para eles era difícil entender a passagem de morte para a ressurreição. E Jesus, de forma muito inteligente, muito sábia, chama aqueles 3, que eram as testemunhas mais qualificadas, mais próximas dele, Pedro, Tiago e João. Ele os leva para o alto de um monte, que a tradição localizou no Monte Tabor, e levando ali, ele se mostrou a eles na glória, vamos chamar assim, a glória da ressurreição. É mais ou menos para dizer assim: fiquem tranquilos, vocês vão ver que eu passarei pela morte, pelo sofrimento, mas o resultado vai ser esse. E ele se mostrou naquilo que é a sua figura de ressuscitado. E os evangelhos narram uma coisa muito bonita, que Jesus fez com que eles tivessem uma experiência do valor da lei e dos profetas, a lei simbolizada por Moisés e os profetas simbolizados por Elias. É como se fosse um grande respeito de Deus com a humanidade. Vocês estão vendo? Vamos botar testemunhas aqui. E além das testemunhas de Moisés e Elias, a voz do Pai e a nuvem que expressa a ação do Espírito Santo. Então, uma revelação da Trindade, a beleza de Jesus que se transfigura diante deles. Que coisa bonita! É a experiência do amor de Deus que cuida de cada um de nós e nos leva a sério e nos dá de verdade muita importância. Damiana Pereira, de Belém. Dom Alberto, nossos anjos da guarda têm nomes? Como identificar? Damiana, não existe nenhum lugar onde estejam presentes nomes dos nossos anjos da guarda. Há tradições piedosas de pessoas que dizem o nome esse ou aquilo outro, mas eu vou dizer-lhe com muita simplicidade. Eu nunca dei importância a essas coisas, porque não é necessário que a gente tenha um nome. Eu sei que cada um de nós tem, dado por Deus, um anjo da guarda que toma conta de todos nós durante a nossa caminhada. Isso para mim é suficiente. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.